música aí pro meu amigo Carlos Pimenta do Pod Parque. Planeta Azul. Vamos lá. A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Inverte as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais. E tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia e já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O rio que desce as encostas, já quase sem vida, parece que chora. Num triste lamento das águas, ao ver devastar a fauna e a flora. É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu. Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida, estar de bem com Deus. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando, leito dos rios secos, sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será-se de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? Viva a terra! Viva o nosso grande Brasil! Bom, o Pod Parque está aqui no hotel, no centro de São Paulo, e eu vou dar um coro numa pessoa aqui que é uma celebridade. Mas antes, eu não estou entendendo. Você colocou essa bola 13 aí? Tem que matar o 13, né? Tá, então eu ia tirar. Não, tirar vamos matar, não. Vamos matar Tem que o matar, 13. se só tirar ele posso volta. começar? Pode. Então vamos lá. Peraí, você mata o 13, então você mata ímpar. Ou eu mato ímpar? Joga primeiro, vamos ver qual que cai primeiro. Caiu a minha, pô. Caiu o bolão. Já perdi o ponto. Então vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o deputado José Trovão, que recebeu a gente aqui no... Como é que chama o hotel aqui, Robson? Pestana, Hotel Pestana. Hotel Pestana. Você matou alguma? Não, nós somos tudo perna de pau na sinuca, seu Carlos. Peraí, vamos lá. Eu tô louco pra matar a 13. Quase. Entendeu? E aí, meu irmão? Você tá bem, cara? Firme? Eu tô cansado. Imagina. Tava nos Estados Unidos também com Van Hatten? Não, cara, eu vim de 2 jantares seguidos aí. Coisa boa. Você não conseguiu, vou tentar matar essa 13 Não, agora. tem que matar. A primeira que nós vamos matar a 13. Entendeu? Ih, Não, você tá pior do que eu, hein? acho que nenhum de nós dois vamos ganhar nada aqui, viu, seu Carlos? Deputado, olha, você veio de Brasília para matar a 13 aqui, mas não tá conseguindo. Olha! Vamos começar com as pares. Já tá começando, hein?
Você sabe o que você tem que fazer? Você tem que colocar um 13 na boca para eu matar. Pode deixar. Ou era pra ter caído essa 12, hein? Não, eu vou colocar o 13 na boca. Matou duas. Aí, ó. O senhor matou duas bolas minhas, o senhor viu, né? Sua. Não, mas eu quero a 13, entendeu? Ah, você tá me deixando na sinuca danada, viu? Aí, ó, o senhor tem a. Você não 9? virou, não, né? O senhor tem a 9, pô. Não, mas eu quero o 13. Você vê? Vamos fazer o seguinte, seu Carlos. Ah. Para provar para o senhor que eu não gosto de petista, Aí! que eu não tenho paciência com essa Nem raça, eu, nem eu. é assim, ó. Ai, caramba! Bom, depois dessa eu vou até parar, viu? Meus parabéns. Muito bom, viu? Obrigado. Vamos sentar aqui, vamos bater um papo aqui. Bom, primeiramente te agradecer de coração por receber a gente aqui, eu, meu filho, o Robson. O Robson, você está há quanto tempo, Robson, querendo trazer o deputado aqui? Ah, já faz quase um ano. Quase um ano? É que a gente não consegue a agenda Mas dele. sabe por que ele não conhecia o caminho, né? É, Agora ele aprendeu. agora é bem mais fácil, né? Aliás, quando você falou que ele ia lá no Vale Encantado, eu falei assim, pô, se fosse durante o dia, seria legal, né? Porque aí ele ia ver. as mudanças, tudo aquilo que Meu, ele deu, não conheceu, né? deu que eu uma não conheço. mudada, Radical. graças a Deus. É, culpa dele, viu? Culpa dele? Ele que fez todo o trabalho. É, fez e tá fazendo, né? Tem muita obra lá, né? Tem muita lenha para queimar lá. Muita coisa para Que fazer. bacana. Mas o Brasil tem muita coisa para fazer, né? O Brasil é quase que um prédio que você precisa demolir e recomeçar do zero, lá da estrutura, lá da fundação. Exatamente. Nosso país ele é formado por dois tipos de pessoas. As que têm interesse em alguma coisa para si próprio e as que têm interesse em alguma coisa para si próprio e para os seus. Está faltando aquelas pessoas que são minoria ainda que têm interesse apenas no coletivo, sem se preocupar com o seu próprio umbigo. Eu acho que o Brasil ele é um país que ele tem, nós somos uma dimensão continental, nós temos as maiores riquezas, as melhores terras para cultivo, nós somos conhecidos pelo mundo como um grande fazendão, a produção rural mais sustentável, segundo a Embrapa, aí não é segundo a Exetrovão, é segundo a Embrapa, um órgão reconhecido mundialmente como um órgão respeitado na agricultura, que faz todos os levantamentos. Nós somos a agricultura mais sustentável do mundo, né? A gente preserva hoje o que a Europa não conseguiu fazer. Nós temos hoje uma preservação fantástica, coisa que outros países não têm. Mas o que falta nesse país é políticos com breu na cara, pessoas que tenham responsabilidade para fazer o trabalho pensando no coletivo. O que é o coletivo? Eu preciso preservar o senhor como empresário, para que eu possa preservar a Dona Maria, para que eu possa preservar o seu João, que precisam do empresário para produzir. Exatamente. E aqui nós andamos na contramão da vida. Exatamente. Eles querem acabar com os empresários com a falsa promessa de que eles vão beneficiar o mais pobre. Mas o pobre, para ele deixar de ser pobre, ele só consegue fazendo duas coisas. Ou sendo bandido como Lula, ou sendo honesto e trabalhador. E para trabalhar precisa de alguém que produz. Exatamente. Olha, você falou uma coisa aí que eu me lembrei de uma frase de vamos dizer, um grande político, eu não sei se era de esquerda, de direita, que ele falou uma vez o seguinte, ele morreu esses dias agora, Delfim Neto. Ele falou o seguinte, que o Brasil é tão rico, que a esquerda, roubando como rouba, não conseguia quebrar o Brasil. Você concorda ou não? Eu concordo, porque se a gente for olhar, vamos voltar lá no descobrimento do Brasil em 1500, vamos falar sobre tudo que a Europa tirou do Brasil e colocou dentro dos seus navios e levou embora. É isso mesmo. Riqueza,
Vamos começar pelo pau-brasil, minério, ouro, tudo que tinha de riqueza, eles conseguiram devastar. Sim, E mesmo assim o país continuou sendo o que é e só cresce. sim. A gente virou referência para o mundo, né? O Brasil hoje é o celeiro do mundo. Nós já alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas. Se eu não me engano, está chegando a casa de 1,5 bilhão de pessoas que nós alimentamos. Isso com todo aquele problema que a gente sofre desde o descobrimento. Sim. De roubo, de tirar realmente as nossas riquezas. Por exemplo, quando venderam a Vale, eu era muito jovem. Então, para mim, o que estava acontecendo, Era normal. 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 Quando eu entrei para esse mundo mais político, a gente começa a descobrir o porquê venderam a Vale. Por que não entregaram a Vale nas mãos dos chineses? Não foi para os chineses. Claro que foi. Claro que foi. Claro que foram para os chineses, não foi? Não adianta vir com papo. Eu digo sempre para as pessoas, cara, só não enxerga Quem é cego? quem é cego. E hoje nós estamos tentando, Bolsonaro de 2019 a 2022, conseguiu desmembrar um sistema, apresentar o cofre e dizer, ó, aqui é o cofre e era onde eles tiravam dinheiro. Ele trancou o cofre, colocou a chave no bolso E pronto. e trabalhou durante 4 anos. Se nós não tivéssemos, seu Carlos, enfrentado a pandemia, que foi o maior desastre da Eu humanidade, ia falar isso. nós hoje estaríamos, no mínimo, eu vou dizer mínimo, eu vou ser conservador, nós seríamos hoje, no mínimo, a 4ª economia do mundo. Nós, naquele momento de pandemia, fecha tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois, nós encerramos em 2022 entre os 15 maiores países do mundo. Hoje nós já estamos para baixo dos 26. É um absurdo, né? E a gente só vê isso piorar. Por exemplo, quando eu enxergo um presidente da República, porque ele não é meu presidente. Nem meu. Ele não é presidente do povo, mas ele é presidente desse país. Quando eu enxergo uma anta daquela falar, como ele disse, que o MST, ele disse isso hoje, tá? Que o MST é tão importante quanto o agronegócio. Meu Deus do céu. Porque eles criaram uma narrativa que todo o arroz do Brasil vem do MST. Cara, eles não produzem nem para se autossustentar. Isso é um absurdo. A gente começa a entender que quando pessoas como essa sentam na cadeira do poder, eles conseguem tirar, como nós perdemos logo no início do mandato do Lula, 70 bilhões de investimento da Ucrânia, que ia trazer para cá a construção dos aviões. Desistiu. Nós íamos ter uma base da NASA no Maranhão, não vai ter mais. Não tem. Então, assim, começou a retroceder. Nós voltamos à cena do crime e pior, nós não voltamos à cena do crime com criminosos diferentes. Nós voltamos com os mesmos. Os mesmos, né? E detalhe, E avalizado ainda. e avalizado, e com os próprios que denunciaram isso junto com eles. Junto com ele, né? Né? O vice-presidente mesmo, eu chamo ele de picolé de chuchu, é o cara mais idiota que eu já vi. Passou durante a vida inteira chamando o Lula de ladrão, dizendo que o Lula era corrupto, e agora ele se aliou, e agora ele tem coragem. Eu não sei como eles conseguem olhar na cara dos netos, dos bisnetos dele. Não, do povo, né? Não, do povo eles estão cagando pro povo. Vamos se preocupar lá dentro da casa dele. Como que ele senta na mesa com os netos dele, que são netos hoje de 30, 35, quase 40 anos, e ser tranquilo? Cara, você passou a vida inteira falando pros teus netos que o Lula era bandido. Que você queria ser presidente do Brasil porque você não queria mais ver um bandido na presidência. Esse era o discurso dele quando ele era candidato. Aí você Agora chega em se alia, 2026, ele se alia com um único propósito, poder, voltar. Exatamente. Né? Algumas pessoas quando falam para mim dele, é o cara que desviou merenda, eu falo, para. Não fala essas bobagens, isso aí é coisas que esses caras, nunca que um cara desse ia fazer isso. Eles fizeram tão pior para São Paulo, ele foi tão ruim para São Paulo, que não precisa você falar de bobagens dessas. Vamos pensar em pessoas que não conseguiram e agora se aliaram. Então, para a gente é bem difícil. É muito difícil. Agora, eu vejo também o seguinte. Você falou, o Bolsonaro veio para dar um chão de orelha no brasileiro. Eu vivi 64.
eu não sou tão velho assim, eu sou experiente. Você era entendeu? experiente. Eu vivi 64. Quando diz que 64, até 64, até, sei lá, 15 anos, houve ditadura, conversa mole. Não teve ditadura, não. A gente trabalhava, eu trabalhava lá dentro da Uzi Minas, na Vale, na época, entendeu? Deixava o carro aberto em qualquer lugar, dormia com a porta aberta, com a janela aberta. Ninguém mexia. Por quê? Porque o governo era duro, era firme. Deu agora do jeito que é, sabe? O cara que fala que roubou um celular não pra tomar uma crime, cervejinha? Para tomar uma cerveja, pelo amor de Deus. Porque ele não pode ver as crianças ser molestadas por isso. Isso é um absurdo. Olha, a gente hoje, inclusive, teve um segundo fato muito triste para o nosso país, foi a ação dos ditos indígenas, tá? Sim. Porque eu nunca vi índio da pele tão branca como eu vi hoje. Primeira vez. Uma pele muito clara para ser índio, né? A gente sabe Italiano, índio. o índio italiano. Deve lá, talvez na Itália. Acho que nem na Itália o índio é tão claro desse jeito, né? Não sei se lá tem índio. Eu sei que nos Estados Unidos são peles vermelhas também. Exatamente. E hoje, quando eu vi aquela postura, eu realmente entendo duas coisas. Nós transformamos o Brasil num lugar onde vale a pena ser criminoso. Você tem toda a razão. Vale a pena. Vale mesmo. Vale a pena ser bandido, porque eu roubo, afundo o meu país, fico 580 dias preso, que não é nada, saio, os meus amigos da Suprema Corte me dão a elegibilidade novamente, eu me torno presidente novamente da minha nação. Agora eu te pergunto, você falou aí, eu não concordo muito com esse me torno, não. Viu? Eu acho que aí teve... Eu não admito que um presidente sai para a rua e é vaiado, sabe, escruchado. E eu considero o Bolsonaro presidente. Todo lugar que ele vai, ele é aplaudido. É verdade? É isso aí. Então, eu não sei. Não posso... O presidente Bolsonaro sempre fala em todos os eventos dele é o seguinte, eu já vi time ganhar o jogo sem torcida. Sim. Mas nunca vi o time ganhar o jogo sem jogador, não tem como. Né? O Lula, ele não tem torcida e não tem jogador. Como é que acontece isso aí? A gente não consegue entender esse jogo desse. As pessoas quando falam pra mim assim, mas foi fraude, foi isso, foi aquilo, eu disse, mas a maior fraude do Brasil foram as grandes emissoras falando todos os dias, de manhã, de tarde, de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, que o Bolsonaro era genocida, que o Bolsonaro matou 700 mil pessoas, que o Bolsonaro isso, que o Bolsonaro aquilo. Então, assim, quem ganhou a eleição pro Lula foram seus amigos. Né? Foram seus amigos. Porque, na realidade, eu sempre disse isso, o Robson já ouviu eu falar, o Max, meu filho, já ouviu. Na minha opinião, essa pandemia foi mais política do que tudo. Com certeza. Mais política do que tudo. Literalmente. Não tem sentido, entendeu? Vou dar um exemplo. Acontecia lá no Eco Park Hotel. A gente está sentado, entendeu? Levantava para colocar a comida lá no self-service. Aí você tinha que pôr a máscara. Você sentava, tirava a máscara. Que explicação tem isso? Você concorda? Não é um contrassenso isso? Mas tudo que aconteceu no Brasil no período do Bolsonaro foram absurdos em cima de absurdos para tentar destruir aquilo que estava dando certo. Exatamente. Chefe, quando um cara entra, eu vou dar um exemplo bem tosco aqui. O cara entra num prostíbulo e ele começa a pregar a palavra de Deus para a conversão daquelas pessoas que estão ali cometendo o ato de adultério e tudo mais. O que eles fazem? Retirar ele daquele lugar. Sim. E foi exatamente o que o Bolsonaro fez. Exatamente. O Bolsonaro entrou num prostíbulo, no maior prostíbulo da Terra, chamado Brasília. Sim. Ele entrou, porque aquilo ali é um puteiro, para falar português bem claro, é um puteiro. Ele é um puteiro. Aquilo ali é terra de vagabundo. Arthur Lira não vale um centavo.
Rodrigo Pacheco não vale merda nenhuma. Eu digo que a merda de um cachorro cagado no chão tem mais valor do que ele. Você tá brincando. Um cara daquele que não tem coragem, não tem moral para defender o que é certo. E eu não tô falando de defender Bolsonaro, eu não tô falando de defender Zé Trovão. Eu tô dizendo defender o que é certo. Pô, como é que eu deixo meu país uma merda de um outro merda, que é um ministro da Suprema Corte, ir lá e censurar a maior empresa do mundo? Sim. Baseado em quê? É. Baseado na opinião dos brasileiros que utilizam o X e que criticam ele? Baseado na opinião do dono da rede, que também o critica. Peraí, nós temos 1 bilhão de pessoas pelo mundo, Sim. no mínimo, dizendo que Alexandre de Moraes é ditador. Ele se auto-intitula salvador da pátria. Quem é que está errado? 1 bilhão ou ele? Sim. Mas você sabe que tem uma passagem nesse ponto aí que eu sou muito observador. Quando houve a posse do Lula, eu não sei se foi a posse do Lula no dia 8 de janeiro, que aí o presidente falou alguma coisa lá que tinha sido preso não sei quantos, e o Alexandre de Moraes falou assim, e vão muito mais. E Você vão tá muito lembrado mais, disso? lembro disso, claramente. Foi ou não foi? Pô, você deve ter prestado atenção nisso. Lá o cara fala um negócio desse, você fala assim, como é que pode, como diz um juiz da Suprema Corte, falar um negócio desse? Você vê sangue nos olhos, maldade no coração. Exato. É verdade? O senhor sabe, o senhor é um homem que tem um grande empreendimento e lida com animais. O senhor sabe por que o homem monta cavalo? Não sei. Não sabe? Não. Porque o cavalo é um animal irracional. Sim. O animal, se ele tivesse consciência, Não ele deixava dominaria o homem. o homem. Por que Deus deixou o animal irracional? Porque o animal precisava ser utilizado para fazer aquilo que Deus tinha proposto. É. O Alexandre de Moraes é o burro que descobriu que ele não precisa puxar carroça, que ele pode botar o povo para puxar carroça e ele sentar em cima. É exatamente verdade. disso. Ele só descobriu isso. Ele é o burro que descobriu que ele pode dominar ao invés de ser dominado. E ele sentiu o Exatamente. sabor do poder de uma maneira muito pesada. Eu vou dizer para o senhor vai se lembrar. A primeira interferência de Alexandre de Moraes no governo Bolsonaro foi quando o Bolsonaro indicou Ramagem para ser o ministro da Justiça e ele impediu. Sim. Ele não poderia, de maneira nenhuma, ele poderia tomar essa ação. Por quê? Porque não cabe a ministro do Supremo indagar nenhuma decisão de um presidente quando aquilo só se refere aos seus direitos. Porque o que diz a lei? A lei diz que o presidente da República ele tem sobre o seu domínio ministérios e órgãos federais. Sim. Ele decide quem vai ser diretor da Petrobras, ele decide quem vai ser ministro do STF, Sim. ele decide quem vai ser ministro das casas, da infraestrutura, da saúde, ele decide. Ninguém pode interferir. O que se pode fazer é, após a nomeação, você mostrar, apresentar que aquela pessoa que tomou aquele cargo não tem capacidade. Hoje, por exemplo, eu notifiquei hoje ao governo federal que nós estávamos solicitando o afastamento imediato do ministro dos Direitos Humanos. Por conta dos... Já foi afastado. Por conta dos atos que Sim. supostamente ele cometeu. Sim. Se ele cometeu ou não sou eu, não é o senhor, a gente não sabe. Não sabe. Até porque eu desprezo aquele cara pela postura dele com o povo brasileiro. Sim. Mas eu sempre coloco mais. Eu nunca vou julgar antes de ter certeza. Porque eu já fui muito julgado sem que as pessoas me dessem o direito de resposta. E eu acho muito estranho em um governo onde eles roubam dinheiro na cara dura, onde eles destroem famílias na cara dura, um caso de assédio sexual seja... Passado. Quer dizer, a Aniele, que não deveria jamais passar por isso, nenhuma mulher deveria passar por um assédio sexual,
denunciou o seu compadre de ministério, porque eles são tudo compadre, é tudo do mesmo time. Então a gente tem que deixar com que as coisas sejam julgadas da maneira correta. Mas tudo quando acontece dentro da esquerda, há um porquê. Quando aconteceu no governo Bolsonaro, a primeira coisa que o Bolsonaro fez foi exonerar o Pedro Guimarães. Eu ia falar sobre isso. Então, assim... Eu ia falar exatamente sobre isso. Só que foi imediatamente. Imediatamente, é. Saiu a matéria agora que o Pedro Guimarães tinha assediado sexualmente uma Nem pessoa. ministro era, né? Não, Era presidente da Caixa. Presidente da Caixa Econômica. 1 hora, 2 horas depois, ele já estava exonerado do seu cargo, já estava afastado e já foi literalmente exonerado. No governo Lula, demoraram 2 dias para decidir. Por quê? Porque nós batemos todos os dias. Tem pressão em cima, né? Ontem nós falamos sobre isso o dia inteiro, porque a gente não pode permitir, seja de direita, seja de esquerda, Qualquer que uma um, né? mulher seja importunada por nenhum tipo de Nenhum homem. motivo, é. Nessas horas, a gente baixa a bandeira partidária e defende a vida. Sim. Né? E da mesma maneira que a gente defende a vida na sua concepção, nós temos que defender a vida das mulheres também, porque a gente sabe que tem muito abusadinho por aí, e lá em Brasília isso acontece a rodo, porque muitas meninas lá sobrevivem de se prostituir com a turma, com os políticos, e a gente sabe que isso é uma coisa que acontece realmente, mas a gente não pode permitir que isso se torne natural. Então, assim, existem várias situações, seu Carlos, que a gente vê que a coisa não vai dar certo. Você acha, diante do que a gente está conversando aqui, tem solução? Tem. Eu acho que a solução primária para o nosso país é a gente tirar o Alexandre de Moraes através do processo legal, constitucional de impeachment. Após a retirada dele, nós temos que ter a apreciação dos pedidos de impeachment contra Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes já cometidos, e vou falar o mais grave de todos eles: manter relações comerciais com a Venezuela quando Venezuela não pode ter, não teve a sua eleição legalizada. Quem disse que a Venezuela teve uma eleição legal não foram os órgãos mundiais. Foi somente a Suprema Corte venezuelana. E o que mais me preocupa é a atitude do governo, do Lula. Ele não fica no muro, né? Quer outra eleição. Mas é porque ele está no lugar dele, né? Ele não precisava nem estar no... Eu digo que a pessoa, um dia, contar um negócio que você deve conhecer. O cara estava em cima do muro, né? E de um lado estava o pessoal da igreja e do outro lado estava o pessoal da macumba. Aí o pessoal da igreja, vem para a direita, vem para a direita, vem para a direita, vem para a direita. E o cara, indeciso, né? E ele olhava para o outro lado, o pessoal da macumba sentado, fumando, bebendo, se prostituindo, fazendo arruaça, né? Aí uma hora ele se incomodou e falou assim: o pessoal aqui da igreja aqui gritando para eu ir para a direita e vocês calados. O cara olhou para o cara dele e falou: claro, o muro é nosso, não precisa ser, você já está no nosso lugar. Então o Lula, quando ele está em cima do muro, não, ele só está do lado que ele realmente defende. Ele ama aquilo ali. Aquilo ali é o sonho do Lula. Acho que o sonho do Lula é fazer a mesma coisa com o Brasil e nunca mais sair da presidência. E ficar lá até o último dia de vida dele. Eu acho que é isso, porque a gente sente que esses são os modos deles. Eu não fiz uma promessa, eu fiz um propósito. Tá aqui, ó. Max, eu estou de verde e amarelo desde outubro de 22. Só não uso a cueca verde e amarelo porque eu não encontrei ainda. Porque eu vejo que no brasileiro falta muito patriotismo. Falta. Qual a sua opinião? Eu acho que a gente pode dizer que o Brasil é o país com tanta falta de patriotismo. Você não passa na porta de uma casa, a não ser de um estabelecimento comercial, não tem uma bandeira do Brasil. Nos Estados Unidos, eu tive o prazer de conhecer os Estados Unidos, né? A gente andando pelas rodovias dos Estados Unidos, todos os lugares que nós passamos, as casas, tem um mastro com a bandeira dos Estados Unidos. Mesmo. Nós não temos esse hábito. O brasileiro, mas isso não é culpa do brasileiro. Isso é culpa de quem construiu essa nação. Porque nós fomos ensinados a uma coisa: trabalhar, 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 trabalhar. O Brasil nunca lutou pela sua liberdade. Sim. O Brasil nunca precisou entrar numa guerra para se defender. É verdade. A guerra dos farrapos, dos paraguaios. Não, Isso é guerra. Isso não foi guerra, não, meu amigo. A guerra é quando um país entra de cacete com o outro, o pau pega, morre gente do mal, morre gente inocente. Isso é guerra. Nós nunca passamos por isso. O Brasil teve uma pequena inserção na Segunda Guerra Mundial com os pracinhas na Itália, também
louváveis, homens que foram lá doar sua vida, muitos ficaram por lá, mas nós nunca tivemos que defender, por exemplo, o Brasil nunca teve que se defender de Cuba, o Brasil nunca teve que se defender de nenhum país que realmente tentou, o Brasil nunca teve que se defender da Rússia, que disse, eu vou lá tomar, o Brasil nunca teve que se defender da China. Isso, o brasileiro nunca provou isso aí. Como a gente não tem história sobre isso, a gente não construiu na mentalidade do nosso povo que o patriotismo é a única arma que a gente tem para se defender daquilo que pode ser autoritário. O senhor vai lembrar disso também. Nos Estados Unidos, eu não me lembro agora qual foi a cidade, o governador simplesmente fez um decreto que não ia poder ter armas mais nas ruas. O povo inteiro foi para a rua, armado, a imprensa chegou, o que foi que vocês estão armados? O governador, então manda o governador vir tirar nossa arma. Nós estamos aqui esperando ele para ver se ele é homem para tirar nossa arma. Ele, em menos de 2 horas, tinha já revogado o decreto dele. Por quê? Porque o povo não aceita ser escravizado. Sim. E o brasileiro se escravizou na sua própria mentalidade. Tá deitado em berço esplêndido, como diz. Exatamente. É verdade? Exatamente. Rob, você quer fazer alguma pergunta ou não? Enquanto você faz a pergunta, eu vou pegar uma música para ele ouvir. Marcos, Zé Trovão, uma grande história, um cara que virou um mito, né? E construiu isso, né? Você fala com propriedade, você conhece ele. Exatamente. Nós Construiu conhecemos. isso e mostrou para o povo brasileiro o quanto esse povo precisava de um cara como você, né? Eu sou meio suspeito em dizer porque o Zé Trovão é um cara que virou um filho e que depois saiu desse mundinho e construiu um mundo onde está beneficiando muitas Interrompendo pessoas. você aí, a minha maior felicidade é presenciar isso, fora de brincadeira. Sim. É ou não é? E aqui eu Eu não estou falo com isso pro rasgação Robson. de seda, nem puxação de saco. De jeito nenhum. Não preciso disso. Mas ele sabe o 16, eu fui puxar quase 16, 17 anos que a gente conviveu constantemente juntos. Constantemente. Né? E hoje a gente Eu tinha vê... 13 anos quando eu te conheci. Exatamente. Quando eu fui trabalhar contigo, eu tinha 13 anos. Imagina uma criança de 13 anos hoje trabalhar, vai pra cadeia o pai e a mãe. Não, eu comecei a trabalhar com 8 anos. Você continua aí ou eu vou pôr a música? Daqui a pouquinho, deixa eu só então concluir. vai lá, só que eu para vou. concluir. Uhum. Para falar um pouquinho dessa história e também, enfim. E a gente vê, Zé, que hoje o Brasil, aonde você vai, as pessoas te reconhecem, as pessoas, estamos aqui em São Paulo, as pessoas pedem para tirar foto, porque você está virando, a cada dia está construindo uma referência, né? Cara, e essa sua essência, tudo aquilo que você hoje construiu, tudo isso, como é que está a sua cabeça como pessoa? E aí é uma fala até de um cara que te considera e como sempre considerou, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para as pessoas, né? Dessa essência de tudo isso que hoje aconteceu na sua vida. Cara, eu acho que, Robson, primeiro eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim. Eu acho que uma grande parte do Zé Trovão tem você dentro dele. Você fez por mim, você me ensinou em vários momentos da minha vida. Quando eu cheguei para trabalhar contigo, eu era um caipira, tinha acabado de chegar do interior, briguento, arrumava confusão, né? Todo mundo, só fazia cagada. Você teve paciência de me ajudar. Então, antes de falar, eu acho que você tem parte da minha vida, eu devo ela a você. E falar sobre o que eu penso, a minha cabeça, eu sinceramente, eu deixei de pensar nisso. Eu acho que Deus tem
tem me sustentado Propósito, sobre né? um pêndulo que, cara, eu já tive depressão, eu já tentei me matar, eu já tentei tanta coisa ruim contra a minha vida. Pouco tempo atrás, te falei, aquele dia, dentro do meu apartamento em Brasília, meu apartamento funcional, eu tentei tirar minha vida, não aguentava mais. Eu tava num momento de tanto estresse, cara, sabe, vendo E decepção vendo a também, Câmara. né? Foi bem na época da votação da PEC da transição, cara. Eu não tinha nem assumido ainda. Cara, aquilo foi me corroendo por dentro. Eu dizia, cara, esses caras vão quebrar o meu país. E a gente acaba se entregando tanto por aquilo que a gente... Quando eu me vi, eu tava dentro de um poço, cara. Eu não conseguia sair de dentro dele. Eu não conversava mais com as pessoas. Eu ia falar, eu já começava a gritar, xingar. E eu tava num momento, sabe assim... E Deus me tirou disso, que eu nem sei como. E eu vim aprendendo, cara, acho que o que eu mais aprendi, Robson, acho que o que mais me sustenta é quando eu paro de olhar para mim e eu olho para as pessoas que eu sirvo. Eu olho, eu digo assim, cara, não é por mim, é pelas pessoas que eu sirvo. Eu acho que se eu cair, a pessoa que vai vir tomar esse lugar, ela não vai chegar aqui com as mesmas intenções que as minhas. Porque a gente é ser humano, a gente falha, a gente erra. Eu já errei em falas, eu já errei em atitudes, né? Eu já passei por tudo isso. Mas eu sei o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro é amor pelo meu país, é amor pelo... Poxa, eu tenho 620 projetos de leis. Eu aprovei 7, 8 projetos de leis no meu primeiro mandato. Então, assim, eu fiz coisas como deputado em 1 ano e meio que deputados de 30, 40 anos de casa nunca fizeram. Mas isso porque houve uma entrega, eu não me entreguei pra política, eu me entreguei pro povo brasileiro, eu sou completamente entregue ao que eu sirvo. E quando eu me entrego ao que eu sirvo, eu consigo ter mais um momento de paz. Por exemplo, ontem eu estava sentado na sala com o José Carlos, eu tinha acabado de brigar com ele, porque o José Carlos continua sendo aquele menino maravilhoso que todo mundo conhece e que não entendeu ainda que ele trabalha para o Brasil, que ele precisa colocar as coisas do jeito que tem que ser. E ele às vezes é meio voadão, e eu puxei a orelha dele, não sei o quê, eu estava por telefone, aí eu fui no meu compromisso, quando eu voltei a gente ficou lá conversando, eu e ele. E aí nós tivemos uma conversa tão maravilhosa de tudo que nós estamos fazendo. Aí nós começamos a falar sobre as coisas que nós estamos falando, sobre os nossos projetos. Cara, quando eu comecei a vislumbrar o que vai acontecer quando eu aprovar a PL 6088, quando a gente conseguir colocar o sistema para o transporte, quando eu comecei a vislumbrar aquilo diante dos meus olhos, eu falei, cara, eu não vou mudar a vida de uma pessoa, eu vou mudar a vida de milhões de pessoas com isso. Porra, aquilo me encheu de... Eu tava cansado, Porra, imagina, eu tô há 3 meses, cara. Eu durmo 2, 3 horas por noite e dentro de carro viajando e fazendo vídeo com todo mundo, pedindo voto para tirar esses vereadores de esquerda, não deixar entrar prefeito de esquerda. Claro que a gente não consegue tudo, mas o que a gente pode fazer, a gente vai, né? Mas ontem eu tava tão cansado, cara, que depois que eu comecei a conversar com ele, parecia que eu tinha dormido 12 horas. E que eu tinha recebido uma massagem. Por quê? Porque eu estava falando daquilo que realmente eu me entreguei para fazer. E quando eu estou falando de política como eu estou aqui agora, eu não estou com sono nenhum. A gente fica aqui até de manhã. Sim. Porra, o momento mais gostoso do meu dia é quando eu estou discutindo política pública, cara. É quando eu estou falando para as pessoas como eu fiz quando eu aprovei o meu primeiro projeto. Eu aprovei o meu primeiro projeto contra os maiores partidos. E eu consegui voto a voto. Eu ganhei por 10 votos de diferença. Eu ia no deputado e falava, deputado, não vota junto com o teu partido, pelo amor de Deus. Esse projeto é bom, é assim, esse... Porra, Zé, eu vou votar contigo, cara. Que bom esse projeto. Cara, eu ganhei por 10 votos. Você imagina uma casa de 513 deputados. Nós tivemos uma votação de quase 500 votos e eu ganhei por 10 votos de diferença. Mas eu falei com quase todos os deputados. Então, tipo assim, quando eu tô fazendo isso, cara... Eu não sinto dor no corpo, eu não sinto dor nos pés, eu não sinto cansaço, eu não sinto sono, eu não sinto fome. Esses dias eu entrei no meu gabinete,
9 da manhã e saí de lá às 11h30 da noite, sem tomar café da manhã, sem almoçar e sem jantar. Quando eu dei por conta, eu parei e falei, cara, eu não comi hoje. E eu só tomando água e fumando meu paeirinho, né? Sim. Tomando água e fumando meu... Aí o Zé olhou pra mim e falou assim, Zé Carlos, porra, bicho, é verdade, você não parou nem pra almoçar hoje. Falei, cara, mas você viu o quanto eu produzi hoje? 3 comissões, projeto aprovado, briga em plenário, discussão, derrubei sessão, o pau pegou. Foi um dia que eu falei, cara, hoje foi o melhor dia, hoje eu briguei com os demônios desses esquerda, tudinho aqui dentro, fiz coisa... Então é isso, para responder para você, depois de tudo isso aqui, é isso. A minha cabeça funciona dessa maneira, eu entreguei ela em favor da minha nação. Quando eu fiz isso, tudo está funcionando. Eu acho que eu entrei na política com um ideal que era só brigar, só gritar, só xingar petista de bandido e vagabundo, não que seja mentira, mas daqui a pouco eu descobri que não era só isso, não era só defender o povo na tribuna, era defender o povo nas leis. Então você vai se aprofundando e quando você descobre, cara, você... Eu perguntei tudo isso até para a gente concluir, porque as pessoas não enxergam um outro lado. E eu não tinha dúvida que você iria me trazer essa resposta por tantos anos que a gente sempre trabalhou com excelência em tudo que nós fazemos. Então, isso está dentro da sua essência. Que lindo ouvir isso, porque eu não ouvi em nenhum podpar que eu te acompanho em tudo, né? Em nenhum momento eu ouvi essa sua fala e as pessoas aqui estão ouvindo aquilo que é a essência do Zé Trovão, né? E que, para mim, é um orgulho porque é o que você aprendeu, né? Nós tínhamos que estar com gravata no momento, né? Trabalhar em eventos com gravata, eles trabalhavam com calça social preta, barba não podia estar por fazer. Verdade, tinha que estar sempre alinhado. Para descontrair um pouco, né? E tinha dias que eu tava só de cueca dentro de um personagem. Exatamente, isso, exatamente. É verdade. Entendeu? Vestido de Bob Esponja. Então, entendeu? E hoje nós vemos esse grande homem, essa grande figura que nos representa, né, do nosso país, e que braço forte que nos orgulha. Né? E muito obrigado. Isso nos traz uma felicidade, uma satisfação muito grande, né? Sim. Porque quisera nós aqui, estamos aqui em 5 pessoas, que tivesse lá 30% de Zé Trovão. De Zé Trovão. É verdade ou não é? Boa. É verdade? Sem dúvida. Nós porque... teríamos aquilo... E tem uma coisa, aproveitando, eu vou fazer uma pergunta para você, o gancho aí. De deputado, você vai pular de senador para vice-presidente ou para presidente? Não. Eu vou dizer para você que eu vou fazer tudo que Deus me permitir. Eu só vou seguir a vontade dele. Mas Deus é brasileiro. Eu não fui eleito. Eu digo para todo mundo, eu não fui eleito pelo homem. Eu fui eleito por Deus. Deus é que me colocou lá dentro. Se Deus amanhã ou depois quiser que eu sirva ele como caminhoneiro novamente, eu vou estar lá. Se Deus amanhã ou depois quiser que eu sirva ele como faxineiro, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu não vislumbro. Inclusive ontem na nossa conversa, eu parei e falei para o Zé Carlos, eu disse, cara, a gente não vislumbra nada que o povo vislumbra, né? Aquele poder. Nossa, deputado, que poder você tem. Eu digo, o poder não é meu. Eu sou um instrumento do poder. Artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo. Então é o povo que tem o poder. Eu sou um instrumento desse poder. Isso porque mesmo. lá ele começa, todo poder emana do povo, vírgula, exercido pelos seus legítimos representantes eleitos. Então, pera lá. Eu não tenho poder algum. Quem tem poder é o meu eleitor. Eu só faço aquilo que ele me ordenou a fazer. Mas você sabe que você falando aí, eu sempre, às vezes eu sonho com isso, que todo brasileiro, vamos dizer, patriota, agisse como eu acho. Nós íamos forrar o Brasil de verde e amarelo de canto a canto. Eu tenho dois anos, praticamente 2 anos, que eu estou de verde e amarelo. Mas eu acho que vai chegar esse momento, seu Carlos.
Amém. Tomara, Vai chegar esse momento. Vai chegar, tomara. com O certeza. povo está Pai sentindo. merece. Tomara. Eu fiz uma viagem agora, o retrô da minha vida, e eu passei por uma cidadezinha bem simples. Eu conheci esse cara e falei assim, faz uma música para mim. Vou deixar você ouvir. Eu ofereço essa linda música para o deputado federal José Trovão e para o Podiparque Carlos Pimenta. Anunciando o Brasil. Vamos lá. Verde, amarelo, azul, branco, quatro cores marcaram o Brasil. O verde nas florestas, nas folhas, penas e aves. O amarelo está nas festas, no arco-íris pelos ares. O azul no céu, entre nuvens se juntaram. Verde, amarelo, azul e branco marcou o nosso Brasil. Verde, amarelo, azul e branco marcou o nosso Brasil. Passam os anos, dias e dias, e nós continuamos assim. Observando a bandeira, encantados com a bandeira, anunciando o Brasil. Observando a bandeira, encantados com a bandeira, anunciando o Brasil. Vamos lá, Brasil! Verde, amarelo, azul e branco marcou o nosso Brasil. Verde, amarelo, azul e branco marcou o nosso Brasil. Verde, amarelo, azul e branco marcou o nosso Brasil. Viva o Brasil! Bom, rapaz, que satisfação realmente. Agora preciso te convidar para ir lá. Preciso ir lá, Não sim. só trabalhar, vai lá descansar, né, Robson? Sim. Nós Vai lá estamos agora com bater 70 apartamentos, 70, né? 70 apartamentos. Chalé tem piscina de onda. Olha que legal. Tem, Piscina de onda. Piscina de onda, tem uma praia, né? Uma praia. Praia artificial. E agora nós estamos aquecendo tudo, né? Esse ano, se Deus quiser, a piscina de onda também a gente vai aquecer, entendeu? Vai depender de muito tempo, né? Precisa de muito tempo. Bastante tempo, né? Mas vai ser uma honra para mim retornar lá assim no Não, Vale mas vai Encantado. sim. Eu acho que é um lugar muito especial na minha vida. A gente Você casou em Brasília, não foi? Ou É, não? eu casei em Brasília. Casei em Brasília. Não foi casamento. Nós só fizemos o civil. Uhum. Não tivemos nenhuma festa. Na verdade, depois teve uma festa que eu nem sabia, uma festa surpresa do meu aniversário. Eu casei no dia 9 e meu aniversário era dia 22. Mas como era o último dia que eu estava indo para Brasília, porque depois ia entrar em recesso, Uhum. aí minha mulher quis fazer uma festa de aniversário e já engrupou tudo com casamento. Me enganou pra caramba. Foi bom. Quando eu vi, eu tava casando e tava numa festa. Eu tive, Foi maravilhoso. eu tive... Então vai passar o lua de mel lá no Vale Encantado. Minha mulher tá me cobrando essa lua de mel. Eu É, falei ué. pra ela, ó, dá uma segurada aí que daqui a pouco sai essa lua de mel. Mas o recesso vai ser novembro, dezembro, né? É dezembro. Dezembro. A gente agora tá nessa fase aí que pra nós tá bem complicado, né? A gente tá tentando... A gente não consegue se desvirtuar muito, né? Eu não consigo estar lá na praia me divertindo e com a cabeça no que está acontecendo. Então a gente está, por hora, né? todos nós, e somos poucos, tá? Não somos muitos deputados que estão nessa garra, né? Para tirar esse... Mas vocês conseguem, vamos dizer,
virar a cabeça de algum porque Viramos na minha, bastante já. a minha cabeça, eu penso que a cabeça Já viramos viseira. bastante, já viramos É. bastante. Tem muitos deputados e senadores que hoje votam com a gente justamente por entender que o maior peso que ele vai carregar é o peso do povo brasileiro. E se Deus quiser, em 26 nós vamos ter um Senado repleto de senadores. Tomara, viu? Nós estamos aí com a esperança de chegarmos em 26 pelo menos a 42 senadores. Nós temos hoje 23 que são fiéis. E tem mais 7 que votam com a gente, mas de vez em quando fica meio dá uma escorregada. balançado. É. Mas 23 são muito fiéis a nós. E a gente acha que em 26, com essa força que está cada vez maior do presidente Bolsonaro, a gente vai chegar aos 42, 43. Eu vou fazer a última pergunta porque vou tomar mais um pouquinho do seu tempo. O Bolsonaro deixou no caixa do Brasil, acho que 50 e tantos bilhões. 52 bilhões. 52 bilhões de reais, com todo o problema que teve de pandemia, de guerra, não sei não. Bom, Com tudo. E o Lula está há 2 anos, ele, não sei se o que eu ouvi é correto, acho que está com um déficit de 8 trilhões, é isso? Ele chegou ao endividamento agora de mais de 1 tri. 1 trilhão. Mais de 1 trilhão. Ele já passou todas as margens cabíveis do mundo para nós. Ele conseguiu fazer com que a Petrobras já começasse com um déficit de 2,6 bilhões esse primeiro semestre. Isso Meu é muito Deus do triste, céu. porque a Petrobras, no governo Bolsonaro, deu só lucro. Correios, novamente, em decadência, e assim todas as estatais do Lula. Na verdade, é o que eles sabem fazer. Você sabe que você falou do Correio, muitas pessoas não sabem, você que está assistindo a gente aí, eu vou pedir para você dar o like, é o seguinte, o primeiro escândalo do governo do Lula foi dos Correios, você lembra disso? Você não lembra Primeiro, disso? eu era pequeno, mas a gente tem os dados Sabia, históricos, Robson? é isso. Não Foi sabia. o primeiro escândalo que teve no governo do Lula foi dos Correios. Coisa de louco, né? Você vê que eu tenho uma cabeça boa para essas coisas, porque o que fere, a gente guarda também, né? Eu acho que aqui a gente Infelizmente, né? guarda mais o que dói do que o que é Exatamente. bom. Coisas boas a gente não costuma guardar, não, mas as coisas porque ruins... Meu pai dizia que quem bate, esquece. Quem apanha não esquece nunca mais. Eu sempre lembro... Pai, eu lembro que você me batia muito, ele fala... Você merecia, né, meu filho? Eu falo, eu dizia que você esquecia, você não esqueceu, não. Porque eu não vou me esquecer nunca da sua. Seu pai mora onde? Meu pai, de criação, ele mora em Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Tarumirim, perto de Valadares. Ah, você está brincando. Lá Eu fui mesmo. lá, Foi lá? agora foi em Valadares, fiquei lá. A minha família Pimenta é quase toda da região. Olhar lá quando você começou a falar aí do problema das guerras, eu tinha um parente que eu nem cheguei a conhecer. Não, conheci sim. Eu tinha acho que 5 anos, ele era vivo, ele chamava Sebastião Pimenta. Ele foi o único da cidadezinha lá que chama São João Evangelista para a guerra, entendeu? Como pracinha. E foi e voltou. Voltou vivo, foi condecorado. Imagina. E tal. Então a minha família Pimenta, praticamente, eu vim para Valadares, eu tinha 11 anos, alguma coisa Olha assim. que coisa engraçada, o senhor entrando ali. Tarumirim, pô. É mesmo? Cidade de Tarumirim, encostaram em Valadares. Gostadinho, 70 quilômetros ali, bem Você pertinho. vê? Que coisa. Tem Taruaçu, né, que é a cidade onde realmente... Você conhece Valadares? Não? Conheço demais. É? Tenho muitos primos lá, tenho família lá. A família... Eu vou falar o seguinte, tem uma família Pimenta, que é dono, vamos dizer, de muitos comércios de Valadares, que é Predileta, farmácias, tem um hotel Panorama em frente à prefeitura, os meus parentes. Tudo parente do senhor. Tudo parente. Que coisa, hein? É o único pobre que de lá Então quer dizer fui que eu. nós somos... Eu fui criado no mesmo lugar que o senhor,
Mesmo lugar. Nós nos conhecemos em São Paulo, no seu Hotel Fazenda, Olha que e hoje coincidência. estamos em São Paulo novamente na Você vê, capital. que coincidência. Eu estudei no Colégio Tiradentes em Valadares. Coisa de louco. Você vê? Valadares não, respeito. Valadólares. Aquela cidade foi transformada, porque os mineiros iam tudo para os Estados Unidos e saíam construindo aqui, saíram Você construindo. sabe que eu quase fui o segundo a ir para os Estados Unidos? O senhor chegou aí? Não cheguei. Os parentes foi, né? Muitos. Mas, Meus primos quase todos foram. eu tenho da minha família lá, que é da predileta, Aham. tem engenheiro, tem dentista, tem advogado, tem tudo, e tem muitos moram nos Estados Unidos. E tem uma coisa impressionante, Tarumirim também tem muito tarumirense. Não, isso tarumirense, mas tem lá Mas a cidade só cresceu por isso. A cidade vê? durante um tempo virou um deserto, né? Aquela região ficou um deserto, que a molecada foi tudo para os Estados Unidos. Então depois começou a vir as construções, a molecada mandando dinheiro para os pais construir. E virou uma cidade grande, assim, né? Pelo que era, se tornou uma cidade grande, aumentou ali, sei lá quantos mil habitantes, e aquilo foi virando uma coisa de louco, né? Eu Foi passei de carro a lá. febre do dólar foi muito forte em Valadares. A febre do dólar, quem foi, eu tenho bons amigos que voltaram com muitas terras, hoje fazendas, hoje gigantes de gado, outros voltaram mais pobres do que foram. A maioria voltou bem. Mas sabe o que é interessante? É o seguinte, na realidade, eu vim para Valadares com 10, 11 anos, mas eu nasci numa cidadezinha que eu acho que você nunca ouviu falar, chama Nelson de Sena, São João Evangelista. Eu cheguei lá para entrevistar o prefeito. Aí eu, prefeito, qual que é a economia da cidade aqui? Então, eu falei assim, bom, primeiro é dólar. Eu falei, não estou acreditando. Não, segundo lugar é agricultura, entendeu? Eu falei, mas não é possível, meu. bem interessante. E é incrível que quando eu saí de lá, você só via casas ruins, tal. Hoje tudo alto padrão. Hoje tem muitos condomínios de luxo. Muitos condomínios de luxo ali. O que desenvolveu realmente Valadares foi a questão dos Estados Unidos. E poucas pessoas sabem como começou a febre dos americanos. Valadares é considerada o melhor salto de paraglider, parapente. Assiste o Podpah que você vai... Eu fui lá, eu gravei lá. É o melhor salto, uma das melhores térmicas do país é lá. Então, os americanos vinham para participar dos campeonatos, os mineiros começaram a interagir com os caras, e aí começou, vai para os Estados Unidos, cara, lá tu ganha dinheiro, lá tu vai, né? Via que os caras trabalhador pra caramba, lá tá sobrando serviço. Isso lá em 1980 e alguma coisa, sei lá. Para você ter uma ideia, eu vim para São Paulo em 72. Eu tinha uma lambreta e eu vendia lambreta para comprar passagem para ir para os Estados Unidos. Porque o primeiro cara de Valadares que foi para os Estados Unidos, o nome dele, eu acredito que ele já tenha até morrido, Genuíno. E eu namorava assim, eu olhava para a irmã dele e tal, e ela mostrava foto dele esquiando com carrão, e eu falava, vou para esse lugar aí, pô. Moleque ainda. Todo mundo era assim. E eu falei assim, vendi uma lambreta que eu tinha lá, aí quando eu fui comprar a passagem, o cara falou assim, você tem que comprar ida e volta. Assim, ferrou. Dava só para ida, não podia comprar, né? Tinha que comprar ida e volta. E aí eu acabei não indo, aí vim para São Paulo. Interessante. Mas eu não me arrependo, não, viu? Eu acho que o senhor não se arrepende mesmo, não. Eu estive nos Estados Unidos, é maravilhoso, para passar férias. Sim. Eu digo, cara, você pode aprender a língua do cara, mas não é a tua comida, não é o teu país, não é o teu clima, não tem nada a ver com a gente. Mas eu acredito que, em termos financeiros, graças a Deus, eu tenho uma boa cabeça, eu acho que eu estaria muito bem lá também, viu?
Porque Eu acho que o lá, senhor seria umas 3 vezes mais rico do que o senhor já é. não, rico não, eu não sou rico. Eu, Né? eu não sou Teria rico, eu sou experiente. o Vale Encantado seria umas 5 vezes mais. Acho que você teria umas 700 pousadas no Vale Encantado, não seria 70, não. Conhecendo o senhor, seu Carlos, um pouquinho que eu me lembro da sua. O senhor sabe o que Minha marcou astúcia. o senhor sabe o que marcou a minha vida no Vale Encantado, no Vale Encantado? Foi o dia que o senhor recebeu o milionário José Rico para fazer o Tem programa. a foto dele aqui. Eles sentados lá em cima. Você vê? Eles sentaram, que eles eram simples de tudo, né? Sentados assim. E Rapaz, aí. e ele ficou meu amigo, o Zé Rico. O Zé né? Rico. O Zé Rico convidou para ir na fazenda dele e tal. Ele é muito bacana, né? Muito bacana. Eu tenho aqui gravado. O milionário eu tive uma aproximação um pouco maior com ele depois que eu me elegi por conta da Amália. Aham. A Amália chamava ele de tio, né? Eles tinham uma relação muito próxima. A Amália, que é a deputada que faleceu, Uhum. que inclusive é de Mojimirim, né? Ela se elegeu pelo Mato Grosso, mas é de Sim. Mojimirim. E o tempo passou para ele também, Sim, né? sim. Tá, mas São pessoas bem. Mas o Vale Encantado já tem assim. O que você falou, o que é bom, às vezes a gente esquece. Você sabe, né? Quantos artistas passaram pelo Vale Encantado? Centenas. Entendeu? Centenas e centenas. Você sabe porque eu gravei essa semana? Tem uma banda que está fazendo um sucesso danado. Traia Velha. Guarda esse nome. Traia velha. Gravou comigo essa semana. Coisa boa. Cara bom pra caramba. O senhor tem aquele estúdio ainda que o senhor fazia lá no final Tem. do Vale? Tem aquele Tá estúdio? meio abandonado. O senhor Agora sabe o que eu lembro de um programa que o senhor fazia? Que o senhor saía de dentro do bar, e fazia empurrava tipo- a porta assim. é, Eu me lembro disso, me lembro disso. Me lembro desses detalhes. Eu falei com o Robson hoje, nós vamos voltar a fazer o Compadre Pimenta e o Compadre Bastião. Porque o Podpark não permite muito isso. Mas como eu gosto de inovar, eu falei assim, vou fazer. E aí, com essa máquina aí, com essa câmera, meu... Acabou, né? Se fosse em outros tempos, nós tínhamos Tinha 50 pessoas aqui, luz para todo lado. O cara olha aqui e fala, o que esses doidos estão fazendo? Não, Você e viu? o cara olha e fala, mas que Não, que programa que é esse? Não faz nem e fica ideia. melhor do que aquela câmera Não, de não, 13 muda. quilos, pô. Eu comprei agora lá pro meu rancho umas LEDzinha de 50, né? Aham. Os refletor de 50 era desse tamanho, né? E eu comprei de 50, é desse tamanho. Eu disse pro cara, irmão, isso não vai clarear bosta nenhuma. Porra, os refletores eram desse tamanho. O cara falou assim, então deixa aí, se não gostar eu tiro. Colocou. Eu fui à noite pra ver. O negócio faz a noite virar dia. Vira dia. Disse, cara, que loucura, né? É Isso aí, impressionante. ó, a qualidade 4K, algumas... É outra coisa, viu? tudo muito- E o áudio, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso. Nossa Isso é Senhora, maravilhoso. Mas eu já gravei lá no Vale Encantado. Esse dia eu estava lembrando com o Jair Rodrigues, com o Regis Danese, Milionário Zé Rico, o Daniel lá em A bateria está acabando, né? Mas não tem problema não. Se acabar, a gente para. Bom, vamos terminar porque você tem que descansar, entendeu? Amanhã o dia é longo. Mas amanhã, na hora que terminar aí, vocês vão... Eu tenho que voltar para Santa Catarina. Domingo eu tenho muitos compromissos na minha cidade. Segunda eu estou embarcando novamente às 10 horas para Brasília. Às 16 horas nós vamos fazer a entrega oficial do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. E às 18 horas nós vamos... vou ajoelhar e orar e pedir a Deus, porque é o que a gente pode fazer. Vai cair. Se Deus quiser. Vai cair. Esse cara, Deus quer um câncer, né, pro país, né? Pelo amor de Deus. Bom, Robson, primeiro agradecer a Deus, né, por permitir a gente bater esse papo maravilhoso aqui e você me trazer aqui, porque eu nem conheço São Paulo mais, né? Agora eu tô lá para Biritiba Mirim. E Zé Trovão, muito obrigado. Muito obrigado, viu? E olha, sucesso para você. Na entrevista eu brinquei, mas você tem um potencial político muito grande por causa de uma coisa. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa bandeira. E isso aqui também dentro. Isso é importante. Obrigado, entendeu? seu Carlos. É maravilhoso a gente ouvir isso, porque
Normalmente os políticos, eu já entrevistei vários políticos, ele não fala olhando no teu olho. E você olha no olho, entendeu? Então, isso é maravilhoso. Não é, Robson? Verdade? Que honra. Muito obrigado, viu? Obrigado, senhor. Obrigado. Que bom revê-lo depois de tantos anos e num momento tão ímpar da nossa vida. E eu Meu irmão, desejo para você sucesso, porque você tendo, vamos dizer, galgando degraus maiores, quem vai ganhar é o Brasil. Eu tenho certeza disso. que o povo brasileiro saiba que pela primeira vez vocês podem colocar a cabeça no travesseiro e saber que, pelo menos, vou falar por mim, não por mais ninguém. Vocês têm alguém que está lá para servir vocês, não para ser servido. Eu não entrei na política para ser servido, não. Quero servir a minha nação e continuar fazendo aquilo que é mais importante, defendendo a família brasileira, defendendo a empresa que se chama Brasil. A gente precisa defender essa empresa. Essa empresa não pode ser mal gerida, não. Né? Deus, pátria, família, eu vejo muitos falar. Falar de Deus, pátria, família é isso muito fácil. Muito fácil. Né? Agora chegou a eleição, eles tiraram a camisa vermelha, colocaram a verde e estão na rua se dizendo patriota. Mas quero que vocês tenham sempre essa consciência política, estejam mais próximos dos seus políticos, cobre. Tem gente aí que está nos assistindo agora, seu Carlos, que não sabe nem quem votou em 2022. Ah, isso tem muito. E tem gente que vai votar dia 6 de outubro agora em muitos prefeitos e vereadores e que dias depois ele já... Não sabe nem quem é. Votei lá no... É. Os caras lá, não sei não. Bom, Então, consciência aproveitando que você falou, você que vai votar, pessoal, escolha bem o seu candidato. De preferência, não vota por um prato de comida, por uma troca de um botijão de gás, entendeu? Vota com a consciência e saiba escolher. Isso é fundamental. Sim. É ou não é, Robson? Valeu? Muito obrado. Um abraço. A gente agradece aí. Muito obrigado, seu Carlos. Eu que agradeço, Estamos entendeu? sempre juntos. Eu que agradeço. Que a gente tenha outras oportunidades como essa. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. E lembre-se, pimenta no canal dos outros é refresco, viu? Essa é boa. Porra, que massa. Isso... Quero gravar o hino nacional brasileiro e oferecer a todos os patriotas do nosso Brasil. E especialmente ao meu amigo deputado federal José Trovão e ao Pote Parque, meu amigo Carlos Pimenta. Vamos lá. Cantem comigo, todos vocês. Ouvira do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, espávido colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solismã gentil, pátria amada, Brasil. Obrigado, gente.